Atos capítulo 18, versículo 1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muito dos coríntios. Ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti, para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfaso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia, confirmando todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Paulo, depois de ter passado por Atena, que era uma cidade que a gente pôde ver que era idólatra, era um centro, de pensadores, agora ele chega em Corinto, era uma cidade idólatra também, era uma grande cidade, só que o foco deles, das moradoras de Corinto, era a carnalidade e a imoralidade. Não nos diz a Escritura que houve uma assembleia em Atenas, mas em Corinto nós sabemos que
houve uma assembleia, temos 2 cartas a Corinto, e pensando que o Senhor veio para salvar pecadores, né? Os homens ali no seu intelecto em Atenas, alguns creram, mas não nos fala que foi estabelecida uma assembleia. Mas em Corinto, né, aquele que está entregue aos seus desejos, né, chega no fundo do poço, esse a gente pode pensar que é um coração, né, exercitado, né, para receber o Evangelho. Como aquela mulher que foi aos pés do Senhor, né, na casa do fariseu, ela era uma pecadora. E ela era conhecida na cidade por causa disso. E quando o Senhor esteve lá, ela foi atraída pelo amor do Senhor. E ao contrário do fariseu religioso. Então a gente pode ver que a diferença, né, dessas 2 cidades, Atenas e Corinto. Chegando aqui em Corinto, Paulo encontra esse casal de judeus, Áquila e Priscila. A gente pode pensar, né, que todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Por causa do mandato de Cláudio, que era o imperador romano, para os judeus saírem de Roma, esse casal sai de Roma e vai encontrar Paulo aqui em Corinto, nessa cidade aqui. Aqui a palavra não diz se eles se converteram antes ou eles escutaram o evangelho por trabalhar junto. Aqui nos fala que, versículo 3, como eram do mesmo ofício, né? Ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. A gente viu que lá em Atenas Paulo não trabalhou. Paulo estava esperando vir Silas e Timóteo, que não vieram, e Paulo partiu para Corinto. Aqui na cidade ele trabalhou, era uma cidade rica, então ele ocupou o tempo no trabalho. Até a vinda de Silas e Timóteo no versículo 5. E a gente pode ver também o amor de Paulo pelos seus compatriotas judeus, né? Toda a cidade que ele ia, que mais uma vez, no versículo 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Ele sempre buscando o seu próprio povo, apesar dele entender o ministério dele, ser para os gentios, ele sempre procurava os judeus em cada cidade que ele ia. Esse versículo 5, na versão fiel, está melhor para entender. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito a testificar da palavra aos judeus em Jesus Cristo. Nós podemos ler até a versão como é que fala na fiel. Porque assim, impulsionado pela palavra, fica meio difícil para entender assim. Atos 18, 5 na corrigida fiel. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Com a chegada desses 2 irmãos, Paulo teve mais tempo livre, né? Não precisou trabalhar, se ocupar no ofício e pôde testificar aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6. Como a gente consegue ver em cada cidade onde havia sinagoga de praxe, né? Os judeus, a não ser em Bereia, que os judeus receberam de coração aberto, né? Nas outras cidades, eles não receberam, como em Bereia. Aqui mais uma vez, versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles. Aqui eles não só resistiram, eles blasfemaram. Né? E blasfemar contra Deus é uma coisa que é grave. Então, talvez falaram alguma coisa contra Jesus Cristo, né? Acusaram de... quando Jesus andou aqui, quando ele foi blasfemado, foi quando ele foi acusado pelos religiosos de fazer os milagres por Beelzebul. Aí o Senhor também mudou ali o rumo do ministério. Aqui Paulo também, depois que eles blasfemam, Paulo, ele não tinha falado isso em nenhuma das outras vezes que ele teve nas sinagogas. Sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. E estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. Então esse Tito morava junto da sinagoga. A gente consegue, por esse versículo aqui, entender por que o dom de línguas se manifestava aqui nessa Assembleia de Corinto, que foi estabelecida depois, porque existia uma sinagoga do lado. Então os judeus estavam lá reunidos e ouviam lá os cristãos reunidos falando em línguas, né, que era um sinal para o judeu.
Houve mais conversões. O Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. A gente sabe que estabeleceu uma assembleia grande ali em Corinto, pelas cartas. Eram bastante irmãos. Tanto irmãos que a gente pode ver que eles estavam com problemas de partidarismo. Então houve muitas conversões aqui nessa cidade de Corinto. O Senhor aqui no versículo 9 encoraja Paulo a ficar em Corinto. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois tem muito povo nessa cidade. A gente vê que os judeus agiram com violência em várias cidades que eles passaram. Aqui eles vão agredir. Creio que depois desse tempo, que fala no versículo 11 que ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus nessa cidade de Corinto. Mas depois eles vão agredir um irmão lá na frente, Sóstenes, versículo 17. Eles levaram, mais uma vez, os judeus levaram as questões de Deus diante de um tribunal humano estabelecido por homens. O procônsul ele não quis saber, não quis julgar sobre as questões de palavras, de nomes, e agrediram Sóstenes, principal da sinagoga. Ele fala que feriram diante do tribunal, porém Galho nada dessas coisas incomodava. Isso aconteceu depois que essa assembleia já estava estabelecida. Paulo teve um tempo, o Senhor permitiu que Paulo ficasse lá nessa cidade. Diferente também o contraste com Atenas, que Paulo ficou um tempo só e não esperou a chegada dos irmãos da Macedônia, partiu para Atenas. Aqui Paulo fica nessa cidade. Voltando ao pensamento que o Senhor Jesus veio salvar pecadores. Deus busca o homem. Deus, no seu amor, ele vai de encontro ao homem. Não o melhor, o religioso, o bom. É o contrário, ele vai àquele, nós podemos dizer assim, aos piores. Em Corinto fala alguma coisa sobre Deus chamou as coisas desprezíveis do mundo, as coisas loucas, para aniquilar as fortes, para aniquilar as sábias. Então, essa cidade de Corinto foi abençoada. A gente pode pensar que no meio da imoralidade brilhou a luz de Deus aqui, e foi estabelecida uma assembleia. E o apóstolo Paulo, que era o porta-voz de Deus nesse tempo aqui, no início da dispensação, esteve lá na cidade 1 ano e 6 meses. Então essa cidade foi bem agraciada por Deus em relação à palavra, em relação ao ensino. E foi o Senhor que manteve isso, que o Senhor encoraja Paulo na visão. Tem muito povo nessa cidade. E nós podemos ver também a mão do Senhor no julgamento que Galho fez, não dando bola ali ele era um incrédulo, não dando bola à acusação dos judeus, bem parecido com a provisão que foi feita no capítulo passado. Também a autoridade também não quis saber, ele soltou o irmão Jason, também foi acusado da mesma forma. Então a gente vê aqui a provisão de Deus, o Senhor Jesus aparecendo para Paulo, encorajando ele a ficar. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois tem muito povo nessa cidade. E então aquelas pessoas que eram do Senhor, se converteram, ouviram a palavra, e começaram a reunir nessa assembleia local de Corinto. Importante saber aqui que o Senhor falou a Paulo, isso de que ele estaria com ele nesse sentido, do encorajamento. Naquela época, naquele momento, Paulo teve essa visão, foi a ele que o Senhor falou. Claro que hoje sabemos que a palavra fala conosco, e o Senhor fala conosco através da palavra, mas não mais em visão como ele teve aqui. Ele teve uma visão, realmente, e o Senhor teve essa visão, o Senhor falando com ele. E só um detalhe para o versículo 10 desse eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Só um alerta em relação ao erro doutrinal que acontece.
que eles fazem ligação dessa passagem com o Ide, onde o Senhor também diz que estaria com eles até a consumação dos séculos. Estar contigo aqui foi para Paulo. Claro que o Senhor está conosco, mas infelizmente fazem essa relação, pegando em Atos o que aconteceu, ainda nesse período. Aqui já não estão mais em transição, já estão instituídas as assembleias, né? Eles pegam esse contexto e jogam lá para o Ide, que não é para nós, né? Vai ser para um tempo vindouro, um milênio. Só lembrar desse erro doutrinal que acontece, para a gente não confundir essas coisas. Lá ele fala num contexto, e aqui o estou contigo é aqui para Paulo em específico, nessa passagem dele aqui. Estou dizendo que o Senhor não está conosco, não é isso. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares, no certo sentido, e em assembleia ele se faz presente, apenas nesse lugar, como sabemos. Mas o estou contigo aqui foi para essa situação aqui. Então é um erro pegar essa passagem e fazer conexões com outros lugares, outras passagens que tem escrito que o Senhor está conosco também. Então aqui não está dizendo isso, né? Só vemos que a prioridade, inclusive, de Paulo aqui é pregar a Cristo, como no versículo 5, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Essa é a prioridade dele. Ele não se vangloriava dessas coisas, dessas visões que ele tinha, nada. Isso não era para a glória de Paulo. Isso aconteceu entre Paulo e o Senhor, né? Para justamente encorajar a seguir fazendo esse trabalho nas sinagogas e diante dos judeus e aos gentios, como ele disse que iria. Depois da agressão que teve ao Sóstenes, fala no versículo 18 que ainda... E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Então a gente pode ver que Priscila e Áquila estavam junto com Paulo, esse tempo aqui em Corinto. Quando Paulo parte, eles vão junto com Paulo, voltando para a Síria. 19. E chegou a Éfeso e deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não convém nisso. Antes se despediu, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então Paulo não fica muito tempo aqui em Éfeso. Nós sabemos que se estabeleceu uma assembleia em Éfeso. Esse casal, Priscila e Áquila, ter seguido Paulo ali, então a gente vê que eles se converteram, que logo agora adiante eles vão instruir a Apolo. Esse tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto, aqui está falando de Paulo. É difícil para entender como que Paulo fez isso. Ele sendo o ministro dessa dispensação, mas em Coríntios capítulo 9, nos ajuda a 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo, apesar de ter o entendimento, ele cuidava essas questões da lei, porque tinha muitos judeus que não entendiam, não tinham a mesma visão que Paulo tinha. Depois, no próximo capítulo de Atos, nós vamos ver que ele vai chegar em Jerusalém. Atos 21, versículo 21. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma eles contigo, santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rape a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti,
mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Isso aqui são irmãos judeus convertidos que falam, que pressionam Paulo. Não tinham o mesmo entendimento. E Paulo se submete ao que eles falam ali para poder falar, porque se ele não se submetesse, ele não ia ter nem a chance de falar. O intuito dele era, como nós lemos em Coríntios 9, fiz-me judeu para ganhar os judeus. Fiz-me como sem lei para ganhar os sem lei. Fiz fraco para ganhar os fracos. Com entendimento, né, Paulo se permitia essas coisas, mesmo sabendo que eram coisas passadas. Então aqui a palavra diz que ele fez um voto, no versículo 18, que narra na cabeça sem se creia porque tinha voto. Chegou a Éfeso e deixou-os ali. Entrando na sinagoga, disputava com os judeus. O Norman Berger comenta no versículo 21, a despedida de Paulo. O que Paulo fala? Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. É um pensamento que todos nós deveríamos ter, né? Sempre, em todas as questões. Pedro acho que fala também isso, se Deus quiser, né? E se estivermos vivos, né? Se Deus quiser, estivermos vivos. Querendo Deus. Que muitas vezes, né, a nossa vontade, apesar de parecer ser a vontade do Senhor, muitas vezes não é. Paulo quis passar a um lugar, nós lemos em Atos, ele foi pedido pelo Espírito Santo. Então foi adicionado a outro. Então Paulo agora, com entendimento, né, fala querendo Deus. Todos os nossos passos, é um princípio interessante, né? Nós devemos perguntar, Senhor, é essa a tua vontade? Então, querendo Deus, outra vez voltarei, e partiu para Éfeso. Essa condição do voto é a mesma relação que tem o circunciso. Falar da circuncisão também é algo que para o judeu não era compreensível na época. E a mesma coisa, a questão do voto de raspar a cabeça faria o mesmo significado para o judeu do que um circunciso falar de incircuncisão. Mas como tu, circunciso, pode estar falando que agora a circuncisão não é mais válida, essa coisa toda. Então Paulo se fazia de fraco, como ele falou, para ganhar eles. Então como muitos assistem na ficção científica, seria um espião infiltrado, agindo de dentro para fora, né? No meio dos judeus, ele ia pulverizando o evangelho, vamos dizer assim, falando, né, aos que estavam com ele. E muitos perguntam, tá, mas como assim tu fala de Cristo e a cabeça rapada? Na verdade não tem o efeito, né, do que seria lá na lei, ou alguma coisa assim. Então ele se infiltrava dessa maneira, como alguém que passava desapercebido e na verdade ia pulverizando a palavra devagarinho. Mesma coisa o circunciso, ninguém via a marca, mas se fazia como um deles lá. Então ninguém sabia, vamos dizer assim, se a pessoa que estava falando lá na época era circunciso ou se não era, ou se era incircunciso. Então era um jeito de chegar até onde o Senhor precisava que se chegasse e ali estabelecesse o Evangelho, e na intenção de que alguns pudessem se salvar, né? Ele justifica lá em Coríntios para a gente entender melhor, né, o que aconteceu aqui em Atos. Coríntios lá deixa clara a questão justamente para não haver essa confusão. Diz, viu, tem voto aí, então tem que fazer voto. Então fica clara a questão de que era no sentido de que era necessário naquela época se fazer essas coisas, porque justamente o judeu, e até hoje, né, cria por sinais. O que não justifica hoje alguém ir para dentro de um círculo religioso, se fazer com um deles, né, para tentar ganhar. Hoje não é mais necessário também isso, né? A gente pode falar abertamente do Evangelho e através do testemunho de cristão, aí sim muitos vêm a se salvar, né? 1 Coríntios 1:6, vamos ler rapidamente. É uma das passagens que fala do testemunho. Ele endereça a carta a todos os santos, no versículo 2, e no 5, podemos ler o 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, está falando do Senhor, né? Em toda a palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum de vós falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual confirmará também até o fim para seres irrepreensíveis no dia do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões,
Antes sejais unidos em o mesmo pensamento e em o mesmo parecer. Aqui ele fala o testemunho foi Cristo, né? Entre eles. E mais adiante ele começa a falar ali no 10, né? Todos falem uma mesma coisa, tudo mais. Isso é um testemunho, né? A unidade, o caminhar, e essas coisas todas geram testemunho, não só de que Cristo realmente veio, que Cristo morreu e fez esse sacrifício, mas como também o caminhar do cristão, né? É uma coisa única. Então hoje o testemunho é o que leva muitos a crerem também. Vou dizer uma mesma coisa. Isso é uma ligação com o testemunho que hoje gera a conversão também. Não é somente o evangelho, mas também o efeito que tem na vida do cristão o evangelho. Versículo 22 e 23 mostra o trabalho incansável de Paulo de seguir visitando as cidades onde já tinha assembleia. Esse trabalho de visitar, encorajar, como fala ali. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. Saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então sempre foi necessário, desde o início, após a conversão, né, do incrédulo, a confirmação, o encorajamento, porque desde o início e hoje também nós temos uma tendência muito de sermos facilmente desencorajados por circunstâncias, por pensamentos, por oposição, e necessitamos de encorajamento. E Paulo aqui passa de novo visitando, confirmando todos os discípulos. Eu vou ver essa palavra no original. Tornar mais forte. Estabelecer em adição, tornar mais forte, tornar mais firme, confirmar. Paulo escreve numa carta que nos cansava de escrever as mesmas coisas. Nós estudamos em Filipenses. Quão importante, após a conversão, esse suporte que é feito por alguns irmãos de estar visitando, e estar animando, estar encorajando. Sempre a gente pensa que Paulo que fazia esse trabalho. Mas e quando Paulo foi preso? Como nós vemos lá estudamos em Filipenses, né? Teve um tempo que Paulo ficou preso. Então Paulo descansava que o trabalho ia ser feito. E interessante esse pensamento, porque nós vamos ver aqui, logo após aqui, o caso de Apolo. Apesar de existir a autoridade apostólica de Paulo, dos outros apóstolos, o Espírito Santo também ele age em relação aos dons. Os dons não dependiam dos apóstolos. Os apóstolos, eles faziam parte dos dons. Então, a importância dessa confirmação aqui, e quando o próprio Senhor vai prover outros irmãos para esse trabalho aqui de confirmação. Nós vamos poder ver aqui nos outros versículos. 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Então ele tinha uma habilidade natural, eloquência, é uma pessoa que fala bem. Ele foi aproveitado nessa eloquência que ele tinha, e ele tinha também outra qualidade. Ele era alguém exercitado nas Escrituras. É o único homem que a palavra fala que era poderoso nas Escrituras e eloquente, Apolo. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Alexandria era a capital do Egito. Fala que ele era natural de lá. Então era um judeu que vivia, não em Jerusalém, vivia lá no Egito. Instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, e ensinava. Então ele tinha ministério, né, de ensino. O que faltava para ele era uma maior precisão nas coisas do Senhor, porque ele conhecia somente até o batismo de João, que anunciava a vida do Senhor. 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando o ouviram. Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então aqui esse casal de irmãos, que não cita eles ali como trabalhavam junto com Paulo antes, é citado aqui que eles
são usados pelo Senhor para polir essa pedra bruta que era Apolo. Era um varão eloquente, fervoroso do espírito, mas faltava alguma coisa para ele. O que eles fizeram? No 26, segunda parte. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então abriram as portas da casa deles para esse irmão e puderam passar um tempo com ele, né, declarando o caminho de Deus. Explicaram que o Senhor já tinha morrido, ressuscitado, que o Espírito Santo já tinha vindo, e como esse casal tinha passado um tempo com 1 ano e 6 meses com o apóstolo Paulo, com certeza eles estavam instruídos na doutrina de Paulo. Então, eles passaram o conhecimento adquirido a Apolo. E esse irmão vai ser útil em Corinto. 27. Querendo passar para a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. O qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então é interessante que o Senhor vai levantar irmãos para fazer esse trabalho que Paulo fazia. 23 nós lemos que Paulo passava confirmando todos os discípulos. Só que Paulo era um só. O Senhor levanta agora Apolo. E nós podemos ver em 1 Corinto que Paulo teve uma grande influência lá na Assembleia de Corinto. Ele vai ser usado lá para mencionar, né, aqueles que estavam dizendo que eram de Apolo, pensando nas visões lá que Corinto explica. A gente pode ver quais eram as qualidades desse irmão aqui. Poderoso nas Escrituras. Alguém dedicado, né? Lia as Escrituras. Nós lemos dos bereanos que eles eram mais nobres. Qual era o motivo que eles eram mais nobres? Porque eles examinavam. Né? Existe uma diferença em ler superficialmente e examinar. Examinar as Escrituras. Então, para alguém chegar ao ponto de ser poderoso nas Escrituras, não é uma leitura superficial que vai exercitar algum irmão a ter essa qualidade. Né? Então, os irmãos comentam que a gente deve cavar fundo. A gente deve cavar fundo. Porque superficialmente aprendemos. Mas quanto mais nós cavar, mais tesouros a gente vai encontrar. Porque a palavra é rica. Apolo, com certeza, ele era bem exercitado nas Escrituras. E ele também teve, por graça do Senhor, né, instrução. Ele recebeu instrução. Então, apesar dele ser exercitado, ele ouvia. Ele sentou para ouvir o Priscila e Áquila, esse casal. Então, ele foi polido, foi exercitado no seu dom ali e pôde ser aproveitado, porque era um varão que conhecia as Escrituras do Velho Testamento. Porque para provar para os judeus publicamente, mostrando para as Escrituras, é alguém versado no Velho Testamento. É diferente de pregar para alguém que é gentil, né? Porque os judeus faziam resistência à dispensação da graça, ao Senhor Jesus, a receber Jesus como o Senhor. Então a gente vê aqui o Espírito Santo agindo nesse irmão aqui, independente de Paulo. Porque nós sabemos que os apóstolos morreram e a obra se seguiu depois, sem os apóstolos. Lógico, o Senhor usando eles para pôr o fundamento. Como o irmão citou que o Senhor apareceu em visão para Paulo. Por quê? Porque Paulo estava colocando os fundamentos. Paulo coloca as bases. Então, o exercício de Paulo, ele ainda via o Senhor. Né? Hoje nós não temos mais esse tipo de exercício porque já foi colocado o fundamento. Né? E os que edificam sobre esse fundamento, que é Cristo e depois o alicerce que foi colocado pelos apóstolos. É interessante ver já nesse trecho que fala de Apolo, como que essa obra vai se desenvolver. Os apóstolos foram importantes? Foram muito importantes no início. Colocaram o fundamento. Mas a obra vai seguir. O exercício dos dons também é interessante aqui, porque se houvesse a ordenação, que é um erro doutrinal gravíssimo que é ensinado hoje, né, que para poder falar tem que haver uma ordenação, tem que fazer uma faculdade teológica, tem que fazer cursos bíblicos. Não. O Espírito Santo coloca esse irmão no ministério. O Espírito Santo coloca ele no ministério. Então ele recebe um dom de Cristo para ser útil no corpo. Independentemente de Paulo, independente dos outros
apóstolos, né? Dependente apenas da direção do Senhor e do que o Espírito Santo estava fazendo. Não usou Paulo. Poderia ter usado Paulo? Poderia. Mas essa passagem seria usada para dar sustentação, né, à ordenação humana. Então aqui a gente vê um homem usado por Deus sem ordenação humana. Foi instruído apenas no caminho do Senhor e foi usado por Deus na edificação do corpo. Só para retificar uma coisa que eu falei de testemunho, me lembrei do versículo que fala, eu citei Coríntios ali, mas também temos a orientação que foi escrita para Timóteo, que ele fala do testemunho, que devemos ter bons testemunhos aos de fora, ele fala para Timóteo, tenha bom testemunho dos de fora. Está falando ali do que Paulo fazia entre aqueles, né, para se fazendo como um daqueles para ganhar aqueles. Hoje nós temos a influência do testemunho externo. A conversão foi a Timóteo que escreveu também. Escreveu a Coríntios lá falando do testemunho de Cristo, foi revelado entre eles. E lá para Timóteo ele fala do testemunho externo. Uma coisa também que a gente perde um pouco da noção é o tempo que se passou do capítulo para o outro. Escutando um áudio ontem sobre Atos, o irmão comenta que desde o início que Paulo e Barnabé começaram a obra, até a briga deles, foi 12 anos. Então interessante, porque parece para nós que foi semanas ali. Então houve um período de tempo grande. Como a gente pôde ver, aqui citou que ele ficou em Corinto 1 ano e 6 meses. Que Paulo também subiu a Jerusalém depois de 14 anos também. Então se passaram bastante tempo aqui. Para nós, lendo na sequência, parece que foram semanas. Mas o lapso de tempo foi grande, então foi um processo, né? Sim, considerando o tempo de viagem de uma cidade para outra também, as viagens de barco tinham que ser feitas para chegar a outras cidades. Bem lembrado. Deu tempo, nessas viagens, Paulo escrever as cartas as cartas que ficaram para nós, né? Então, elas não foram escritas todas no mesmo dia. Não, foi um tempo, conforme a necessidade ia surgindo, as cartas foram sendo escritas, né, para as assembleias locais que estavam sendo estabelecidas. Corinto aqui, que é a cidade do nosso capítulo, recebeu 2 epístolas. Epístola corretiva, porque eles eram um povo que saíram da idolatria, como nós vimos aqui no capítulo passado e agora, eles eram idólatras. Os judeus acostumados com o sistema da lei. E quem saía da idolatria acostumado com o sistema idólatra de sacrifícios, de carnes sacrificadas, né? E Paulo traz luz isso lá na carta aos Coríntios, né? Corrigindo isso. Até ele fala lá que ele não proibiu comer a carne, porque eles sabiam, né, que quem fazia aquilo com entendimento, mas ele fala no testemunho para não escandalizar os que eram fracos, né, em relação à comida. Então é interessante esse pensamento em relação ao voto também. Não escandalizar nos dois lados, né? Tanto os gentios que vinham da idolatria, como os religiosos, né, que estavam no judaísmo. Só para lembrar também, era tão forte o judaísmo nesses irmãos que se convertiam, que para eles parar com isso, Deus teve que permitir a destruição do templo e a dispersão dos judeus. Deus teve que permitir isso. Aí eles não puderam mais fazer os sacrifícios, tiveram que ser espalhados e estão até hoje, né, sem poder sacrificar, sem poder fazer as ofertas segundo a lei, como a lei mandava, porque tinham que ser feitas no templo. Tão forte que era a tradição. E hoje nós somos... O nosso exercício é diferente. O que acompanha a gente é as más doutrinas que a gente aprendeu antes de conhecer a verdade. Então as más doutrinas, elas demoram um tempo para sair também. Os irmãos comentam isso como o lixo doutrinal, demora para sair, né? Então pela palavra, devagarinho nós vamos aprendendo e vamos revendo, né, as coisas. Como Apolo reveu aqui, nós temos esse exemplo aqui de Apolo, né? Ele parou, ouviu, ele estava atrasado, né, nas coisas, né? E às vezes nós achávamos que sabíamos e temos que voltar atrás. Isso é provisão de Deus, é cuidado para conosco, não é vergonha nenhuma para nós. Vergonha seria insistir no eu e permanecer no eu, né? Mas assim que o Senhor nos mostra pela palavra, examinando as Escrituras, né, nós voltarmos atrás e fazer conforme a vontade do Senhor, né, e não a nossa. Esse finzinho que fala de Apolo também é importante a gente lembrar a importância que cada irmão tem na igreja,
porque a gente vê muito Paulo falar, né? Os irmãos falam muito das cartas de Paulo, enfim, e a importância também que teve Apolo e que tem cada um de nós, os irmãos, hoje, no seu lugar, né? Cada um tem seu lugar no corpo. Para fazer uma menção a isso aqui, claro, ele tem a recomendação, né? A gente vê o cuidado que tiveram com a recomendação que ele teve aqui, escreveram aos discípulos que o recebessem. Tem esse cuidado. Então o irmão é importante, que ele é lembrado em Coríntios lá. Quando é citado o erro, a carta exortativa lá, onde falam, porventura podem vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. A gente vê Apolo mais uma vez sendo citado. E aí a gente consegue ver hoje, trazendo para os nossos dias, a importância que cada irmão tem depois que é dispensado a ele aquilo. Com certeza, Apolo foi muito usado pelo Espírito Santo, muito usado pelo Senhor, para pregar o Evangelho ainda. Depois dessa viagem aqui, ele passou por várias cidades. Com certeza deve ter passado por Coríntios também, não sabemos, mas a princípio deve ter passado por lá para ter sido citado em Coríntios lá. Então, vale a gente lembrar a importância que cada um tem e a sua responsabilidade com o Evangelho. Porque o Senhor quer usar e Ele quer permitir com que sejamos, de certa forma, instrumentos. Assim como Apolo lá, ele era fervoroso, ele era interessado, assim o Senhor pôde usar ele. Ele foi lembrado lá em Coríntios. Até inclusive para dar um exemplo, como era um irmão que era bem conhecido, depois tornou um irmão bem conhecido, foi citado lá em Coríntios, pelo próprio Paulo, né? Não pode, estão dizendo que é de Paulo, de Apolo, enfim, é Cristo, né? Tá reafirmando ali a posição de Cristo na Assembleia, mas enfim, aqui vale lembrar a importância que cada um tem nessa obra do Senhor. Sobre encerrar, Apolo falava, mas também a importância do casal, que apesar deles não ter um ministério público, eles foram úteis ao Senhor por instruir, né, o Apolo. Né? Porque se não tivesse esse casal, ele ia até ele encontrar Paulo, ele ia seguir se ensinando errado, né? Incompleto o que Apolo ensinava. E ele foi completado, né, no sentido doutrinal. O tempo que o casal ficou com o Paulo, em Corinto, é usado agora pelo Senhor aqui com Apolo, na instrução de Apolo. Então, Áquila e Priscila também, muito importantes. Eles são citados em Romanos também por ser cooperadores do Evangelho por Paulo, né? E a gente não vê o Áquila esse pregando ou sendo... Não, mas eles trabalhavam nos bastidores e ocupando seus lugares no corpo, como o irmão está citando, que é muito importante, né? Cada um ocupar o seu lugar no corpo e fazer o trabalho que tem para ser feito. Mesmo se não for falar, né? Porque a gente dá, como os coríntios estavam dando atenção muito para os dons que apareciam, né? Mas o Senhor vai galardoar todos os que trabalham, né? Até mesmo os que estão nos bastidores.